Meu nome é Pedro, tenho 34 anos e trabalho como segurança noturno em uma fábrica desativada na periferia de uma cidade pequena. Há 3 anos estou nesse emprego e sempre considerei o lugar tranquilo, embora desconfortável. Meu trabalho consistia em patrulhar o local, monitorar as câmeras e garantir que ninguém invadisse a propriedade. A fábrica era enorme, com corredores escuros, salas abandonadas e um galpão imenso que parecia engolir qualquer som. Nunca pensei que algo realmente marcante pudesse acontecer ali, mas uma noite de dezembro mudou tudo. Até hoje, aquela lembrança me atormenta. Era 23 de dezembro, e a maioria dos funcionários já estava de recesso para as festas de fim de ano. Apenas eu e Marcos, meu colega, estávamos de plantão. A fábrica parecia ainda mais sombria naquela noite. O vento assobiava pelas janelas quebradas, e o silêncio era quase opressor. Era uma sensação estranha, como se o lugar estivesse segurando a respiração, aguardando algo. Cheguei às 19 horas e segui minha rotina habitual: preparar um café forte, verificar as câmeras e iniciar a ronda. Marcos ficava na sala de monitoramento, enquanto eu percorria o prédio. No início, tudo parecia normal, mas quando entrei no galpão principal, notei algo que me deixou desconfortável. No fundo do galpão, na penumbra, havia um boneco jogado no chão. Era do tipo usado para treinamento de primeiros socorros, com braços e pernas articulados e um rosto sem expressão. Mas o que ele estava fazendo ali? Nunca o tinha visto antes, e conhecia bem cada canto da fábrica. Me aproximei, iluminando-o com a lanterna. O boneco estava levemente sujo, com marcas que pareciam ser de mãos. Decidi não tocar nele e continuei minha ronda. Quando voltei à sala de monitoramento, mencionei o boneco a Marcos, que apenas deu de ombros. Deve ser alguma tralha velha que ninguém viu antes. Esse lugar é cheio de coisa esquecida, ele disse. Aquilo não me convenceu, mas preferi deixar para lá. Por volta da meia-noite, iniciei minha segunda ronda. Ao entrar no galpão novamente, meu coração disparou, o boneco não estava mais no chão. Agora, ele estava sentado, encostado em uma pilha de caixas velhas, com a cabeça inclinada para o lado. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Peguei o rádio e chamei Marcos. Você mexeu no boneco? Perguntei, tentando soar calmo. Eu? Claro que não. Não saí da sala, ele respondeu, irritado. Meu estômago revirou. Se não foi ele, quem foi? Voltei imediatamente para a sala de monitoramento. Marcos estava observando as câmeras com uma expressão séria. Você precisa ver isso, disse ele, apontando para uma das telas. O monitor mostrava o galpão, e o boneco claramente sendo arrastado por algo ou alguém. Não havia ninguém visível na imagem, mas o boneco deslizava pelo chão, como se uma força invisível o estivesse movendo. Fiquei sem fala. Decidimos ir juntos ao galpão. Estávamos armados apenas com uma lanterna e um bastão de metal que ficava no escritório. Quando chegamos, o boneco estava deitado novamente, mas agora havia marcas ao redor dele, como pegadas descalças no chão sujo. O ar estava pesado, quase sufocante. Começamos a procurar por qualquer sinal de invasão, mas não encontramos nada. Foi então que ouvimos um som estranho, uma respiração baixa e irregular, vindo de algum lugar próximo. Seguimos o som até um dos corredores laterais. Quando viramos a esquina, nossos feixes de luz iluminaram algo que me deixou paralisado. Um homem, descalço, com roupas rasgadas e cobertas de sujeira, estava agachado em um canto, segurando uma barra de ferro. Ele tinha um olhar vazio, mas ao mesmo tempo cheio de uma raiva reprimida. Quando percebeu nossa presença, ele se levantou devagar e começou a andar em nossa direção, arrastando a barra pelo chão. O som era ensurdecedor. Quem é você? O que está fazendo aqui? Gritou Marcos, tentando soar firme, mas sua voz tremia. O homem não respondeu. Apenas continuou vindo, seus passos ecoando pelo corredor. Recuamos, e Marcos tentou acalmá-lo, mas ele avançava cada vez mais rápido. Em um momento de desespero, corremos de volta para a sala de monitoramento e trancamos a porta. Chamamos a polícia, enquanto ele começou a bater na porta com a barra de ferro.
Cada batida parecia ecoar no meu peito. Enquanto aguardávamos, o homem parou de tentar entrar. Pelo monitor, vimos que ele estava andando pelo galpão, segurando o boneco como se fosse um troféu. Ele ria, uma risada baixa e perturbadora. Quando a polícia chegou, levaram quase meia hora para encontrá-lo. Ele estava escondido em um dos escritórios abandonados, resistindo à prisão e gritando coisas desconexas. Mais tarde, um dos policiais nos contou a história dele. Aquele homem era um foragido, acusado de ter matado a própria esposa com brutalidade anos atrás. Desde então, ele havia desaparecido, vivendo escondido na floresta, aparentemente, usando a fábrica como abrigo. As marcas no boneco, os barulhos, as pegadas, tudo fazia parte de um jogo doentio que ele estava jogando conosco. Mesmo após sua prisão, a experiência me deixou profundamente abalado. Durante semanas, tive pesadelos com o som da barra de ferro arrastando no chão e a imagem daquele homem segurando o boneco. Pedi demissão logo depois. Trabalhar em segurança nunca mais foi uma opção para mim. O terror daquela noite me marcou para sempre. Meu nome é Ana Clara, tenho 29 anos e trabalho como agente imobiliária no interior de São Paulo. Parte do meu trabalho é visitar imóveis antigos, muitos deles abandonados, e avaliar o potencial para venda. Normalmente, essas visitas são rotineiras, mas em uma ocasião específica, fui forçada a enfrentar algo que mudou minha vida para sempre. Essa história ainda me assombra, por mais que eu tente esquecer, as imagens voltam à minha mente todas as noites. Tudo começou em uma tarde de sexta-feira, no início de dezembro. Meu chefe me pediu para avaliar uma casa em um bairro afastado da cidade. Era uma propriedade antiga, grande e completamente isolada. Segundo ele, a casa havia sido herdada por uma família que nunca quis morar lá, alegando que era velha demais e que preferiam vendê-la. Quando perguntei há quanto tempo estava vazia, ele respondeu que fazia pelo menos 20 anos. Isso não era incomum no meu trabalho, então aceitei a tarefa sem pensar duas vezes. Cheguei à casa por volta das 4 da tarde. O sol estava começando a se pôr, e a estrada de terra que levava até a propriedade já me causava desconforto. A casa surgiu diante de mim como uma sombra maldita. Sua fachada estava coberta por eras e musgo, as janelas eram grandes e estavam fechadas com tábuas, e a porta principal parecia quase caída das dobradiças. O lugar exalava um cheiro de umidade, misturado com algo mais adocicado e enjoativo, mas até então, eu achava que era apenas mofo. Ao entrar na casa, fui recebida por um silêncio absoluto. Era como se o mundo inteiro tivesse parado ali dentro. A primeira coisa que notei foi o estado de abandono, móveis cobertos de poeira, papéis de parede descascando, e o teto com manchas escuras de infiltração. O cheiro era mais forte lá dentro, tão penetrante que parecia grudar na minha pele. Eu me obriguei a continuar, tentando ignorar o incômodo. Afinal, era só mais um imóvel como tantos outros. Comecei a tirar fotos da sala de estar e do corredor, mas, conforme avançava, comecei a sentir algo estranho. Era como se estivesse sendo observada. A sensação era tão forte que virei várias vezes para trás, mas não vi ninguém. Meu corpo estava tenso, mas tentei me convencer de que era apenas paranoia. Continuei explorando a casa, indo até a cozinha, onde algo ainda mais perturbador me esperava. Na pia, havia pratos com restos de comida. Estavam embolorados, mas o que me assustou foi que pareciam relativamente recentes, como se alguém tivesse estado ali há poucos dias. Minha mente começou a correr em círculos. Se a casa estava vazia há 20 anos, quem deixou a comida ali? E por quê? Foi nesse momento que ouvi algo. Um som distante, vindo do andar de cima. Era um rangido leve, como se alguém estivesse andando devagar. Meu coração disparou, e fiquei paralisada por um momento. Eu estava sozinha, ou pelo menos deveria estar. Peguei o celular e liguei para meu chefe. Tem certeza de que ninguém esteve aqui recentemente? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele riu e respondeu: Ana, essa casa está fechada há décadas. Ninguém pisa aí faz anos. Suas palavras não me confortaram. Se ele estava certo, o que eu tinha acabado de ouvir?
Decidi subir para o andar de cima, mais por impulso do que por coragem. No segundo andar, havia 3 quartos. O primeiro estava vazio, com apenas um armário quebrado no canto e uma janela parcialmente coberta por tábuas. O segundo era um quarto infantil, decorado com papéis de parede desbotados e desenhos de animais. Uma boneca de porcelana estava sentada em uma cadeira no canto do quarto, seus olhos brilhando sob a pouca luz que entrava. Eu juro que ela parecia me observar. Quando abri a porta do terceiro quarto, o cheiro enjoativo ficou quase insuportável. A luz do entardecer iluminava algo no chão, perto da cama. Era uma pilha de roupas sujas, misturadas com pedaços de ossos. Ossos. Meu estômago revirou, e dei um passo para trás. Foi quando ouvi novamente o som de passos, desta vez vindo do corredor atrás de mim. Virei rapidamente, e meu sangue gelou. Havia um homem parado na entrada do quarto. Ele era magro, com a pele pálida e o cabelo desgrenhado. Suas roupas estavam sujas de terra e algo que parecia sangue seco. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim, como se ele não piscasse há anos. Na mão direita, ele segurava uma faca enferrujada. "Quem é você?" consegui perguntar, minha voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas deu um passo à frente, com a faca brilhando à luz fraca. Meu instinto de sobrevivência tomou conta, e corri para o quarto de criança, fechando a porta atrás de mim. Encostei todo o meu peso contra ela, tentando impedir que ele entrasse. Do outro lado, ouvi o som de algo arranhando a madeira. Ele estava tentando entrar. Minha única saída era a janela. Peguei a cadeira onde a boneca estava sentada e a joguei contra as tábuas, que se quebraram com um estalo alto. Subi na janela e me joguei para fora, caindo no jardim de joelhos. A dor foi excruciante, mas não parei. Corri até o carro, com o som dos gritos dele ecoando atrás de mim. Entrei no carro, liguei o motor e acelerei sem olhar para trás. Quando cheguei à delegacia da cidade, contei tudo aos policiais. Inicialmente, eles me olharam com ceticismo, mas concordaram em investigar a casa. No dia seguinte, recebi uma ligação. Encontramos um homem vivendo lá. Ele tinha um histórico criminal. Era procurado por assassinato e estava escondido há anos naquela casa. Minha pele arrepiou. Eles também confirmaram que os ossos encontrados pertenciam a vítimas que ele tinha matado. Essa experiência me assombra até hoje. Não consigo esquecer o olhar daquele homem, nem os sons daquela casa. Parei de trabalhar com imóveis isolados e nunca mais consegui entrar em uma casa abandonada sem sentir o coração disparar. Algumas memórias são difíceis de apagar, e essa é uma delas. Meu nome é Leandro, e, como caminhoneiro há mais de 12 anos, sempre achei que já tinha visto de tudo nas estradas. Assaltos, acidentes, tempestades. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceu naquela noite de dezembro de 2016. Esta é a história que me faz evitar dirigir em trechos isolados durante a madrugada e que ainda me atormenta nos momentos de silêncio. Naquela noite, eu estava transportando uma carga de peças automotivas para uma cidade pequena no interior do Paraná. Era um contrato importante, e o prazo apertado me obrigava a dirigir até tarde da noite. A estrada era cercada por mata fechada dos dois lados, iluminada apenas pelos faróis do caminhão e pela lua. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo ronco do motor. Eu gostava disso, dessa solidão. Ou pelo menos achava que gostava, até aquela viagem. Eram por volta das 23 horas quando algo incomum chamou minha atenção. Ao longe, no acostamento, havia uma caminhonete parada com os faróis acesos. Diminuí a velocidade ao passar por ela e percebi que as portas estavam abertas, mas não havia ninguém dentro. As luzes internas piscavam de forma irregular, como se houvesse um problema elétrico. Achei estranho, mas segui em frente, imaginando que o dono poderia ter ido buscar ajuda. Apenas 15 minutos depois, algo me deixou arrepiado. Outra caminhonete, exatamente igual à anterior, estava parada no acostamento, com as portas abertas e os faróis acesos. Não podia ser a mesma. Eu já tinha percorrido quilômetros.
O coração começou a bater mais rápido, e a sensação de desconforto crescia. Respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez fosse só uma coincidência, ou assim tentei me convencer. O silêncio ao redor parecia ganhar peso. O rádio estava desligado, e a estrada parecia mais escura do que deveria. Não havia luzes de postes, e o céu, antes claro, agora parecia coberto por uma névoa. Olhei para o retrovisor várias vezes, mas só enxergava a escuridão atrás de mim. O desconforto aumentava a cada quilômetro. Foi então que a estrada começou a se repetir. Não havia outra explicação. Eu passava pelas mesmas árvores, pelas mesmas curvas. Era como se estivesse preso em um loop infinito. Primeiro achei que estivesse cansado, mas conferi o GPS e percebi que ele estava completamente fora de função. Parecia que eu não estava mais em lugar algum. Isso era impossível. Uma estrada não deveria mudar assim. Meu nervosismo aumentou ainda mais quando, em uma curva fechada, avistei algo no meio da pista. Era um homem. Ele estava parado, imóvel, de costas para mim. Usava um chapéu e roupas simples, que pareciam gastas e sujas. Reduzi a velocidade e buzinei, esperando que ele saísse do caminho, mas ele não se moveu. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor, e ele não estava mais lá. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu estava começando a perder o controle da situação. Continuei dirigindo, mas algo estava errado, terrivelmente errado. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar. O motor engasgou, e, por um instante, achei que fosse ficar parado no meio daquela estrada deserta. Finalmente, as luzes voltaram ao normal, e o motor estabilizou, mas o meu medo não diminuiu. Quando achei que as coisas não poderiam piorar, virei outra curva e vi novamente a caminhonete atravessada no meio da pista. Era a mesma, eu tinha certeza. As portas ainda estavam abertas, as luzes piscando. Reduzi a velocidade até parar completamente. O caminhão engasgou mais uma vez e desligou sozinho. Minha respiração ficou presa na garganta. Tentei dar partida, mas o motor não respondia. Olhei para a caminhonete e percebi algo que não havia notado antes. Manchas escuras no chão, como sangue, indo da porta do motorista em direção à mata. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ouvi um som que gelou meu sangue. Batidas na lateral do caminhão, fortes e ritmadas. Peguei a lanterna e olhei pela janela. Nada. As batidas começaram na porta do passageiro. Não consegui enxergar ninguém, mas o som estava ali, inconfundível. Peguei um pé de cabra que levava comigo e saí do caminhão, iluminando ao redor com a lanterna. O ar estava gelado, e a única luz vinha da minha lanterna e dos faróis da caminhonete à frente. Comecei a ouvir passos na mata, como se algo ou alguém estivesse se movendo rápido entre as árvores. O som vinha de diferentes direções, cercando-me. Foi então que o vi novamente. O homem do chapéu. Ele estava parado no acostamento, olhando diretamente para mim. Desta vez, consegui ver seu rosto, ou melhor, a falta de um. Era como se houvesse apenas uma sombra escura onde deveriam estar os olhos e a boca. Ele não se moveu, mas, de alguma forma, eu sentia que ele estava se aproximando, mesmo sem dar um passo. Voltei para o caminhão, trancando as portas com mãos trêmulas. Tentei dar partida mais uma vez, e, para minha surpresa, o motor ligou. Acelerei o máximo que pude, desviando da caminhonete e fugindo daquele lugar. Mas, mesmo enquanto dirigia, sentia que não estava sozinho. O rádio, que eu sabia estar desligado, começou a chiar. Uma voz sussurrava algo que não consegui entender, mas o tom era de ameaça. Depois de algum tempo que pareceu interminável, avistei as luzes de um posto de gasolina. Parei ali, completamente abalado, e contei ao frentista o que havia acontecido. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Você não é o primeiro a falar sobre isso. Essa estrada já levou muita gente. Tem gente que nunca mais voltou." Naquela noite, dormi no posto, com as luzes acesas e a porta do caminhão trancada. Nunca mais passei por aquele trecho da estrada. E até hoje, quando lembro daquela noite, sinto o mesmo frio na espinha que senti ao olhar para o homem do chapéu.
Seja lá o que aquilo foi, sei que escapamos por pouco. Meu nome é Júlia, e, por muito tempo, evitei compartilhar essa história. Não sei se contar vai ajudar a aliviar o peso que carrego, mas é como se algo dentro de mim insistisse para que outras pessoas soubessem o que aconteceu naquela noite. Era dezembro de 2019, dias antes do Natal. Eu e meu namorado, Rafael, decidimos passar o fim de semana em uma pequena pousada no interior de São Paulo. Queríamos fugir do caos da cidade e descansar em meio à natureza. A pousada era simples, mas charmosa, com chalés individuais cercados por árvores e trilhas que levavam a uma cachoeira próxima. Era o tipo de lugar que prometia paz, mas acabou me entregando o pior pesadelo da minha vida. Chegamos no final da tarde de sexta-feira. O dono da pousada, um senhor chamado Geraldo, nos recebeu com um sorriso simpático, mas sua fala era cheia de pausas, e seu olhar parecia vagar para algo além do que ele via. Enquanto ele nos levava ao chalé, comentou que a região costumava ser tranquila, mas que, nos últimos anos, algumas histórias estranhas começaram a circular por ali. Ele mencionou pessoas que diziam ouvir vozes na floresta ou que se sentiam observadas durante as caminhadas. Eu e Rafael trocamos olhares e rimos, achando que era apenas uma tentativa de nos assustar para tornar o lugar mais interessante. Afinal, quem não gosta de uma boa história de terror para dar um toque de mistério a um fim de semana no mato? O chalé era simples, mas confortável, com uma varanda que dava para a floresta. Passamos a noite tranquilamente, tomando vinho e conversando sob o som dos grilos e do vento. Na manhã seguinte, decidimos explorar a trilha que levava à cachoeira. Era um caminho longo e isolado, mas bonito. Durante a caminhada, percebi que Rafael ficava olhando para trás com frequência. Quando perguntei o motivo, ele disse que tinha a impressão de que algo ou alguém estava nos seguindo. Brinquei dizendo que ele estava paranoico, mas a verdade é que eu também sentia um peso estranho no ar. A floresta parecia silenciosa demais. Chegamos à cachoeira, e a sensação de desconforto logo foi substituída pela beleza do lugar. A água cristalina e a vegetação ao redor criavam um cenário quase mágico. Ficamos lá por algumas horas, mas começamos a notar que o céu estava escurecendo rapidamente, como se uma tempestade estivesse a caminho. Decidimos voltar antes que anoitecesse. No caminho de volta, o silêncio da floresta parecia ainda mais opressivo. Não havia mais o som de pássaros, apenas o ruído de nossos passos nas folhas secas. De repente, Rafael parou e me puxou pelo braço. "Você viu isso?" ele perguntou, com a voz baixa. "Vi o quê?" respondi, olhando ao redor. Ali, entre as árvores. Parecia uma pessoa. Olhei na direção que ele apontava, mas não vi nada além de troncos e sombras. Deve ter sido sua imaginação. "Vamos logo, já está ficando escuro." Continuamos andando, mas o clima estava diferente. Rafael estava visivelmente inquieto, e eu começava a sentir um calafrio que não era causado pela temperatura. Foi quando ouvimos o primeiro som, um estalo alto, como se algo pesado tivesse pisado em um galho. Paramos imediatamente. O som veio de trás de nós. Viramos ao mesmo tempo, mas não vimos nada. "Provavelmente um animal", disse Rafael, tentando nos convencer. Aceleramos o passo, mas o som de galhos quebrando e folhas sendo arrastadas continuava, agora vindo de diferentes direções. Era como se algo nos cercasse. Quando finalmente avistamos o chalé, senti um alívio tão grande que quase corri até a varanda. Trancamos a porta assim que entramos e rimos nervosamente, tentando diminuir a tensão. "Foi só a floresta pregando peças na gente", Rafael disse, mas sua expressão não parecia convencida. Naquela noite, a tensão não nos abandonou. Estávamos assistindo a um filme na televisão pequena do chalé quando a energia caiu. Ficamos no escuro absoluto, apenas com a luz da lanterna do celular. Rafael pegou uma vela que estava sobre a mesa e a acendeu. A chama oscilava, lançando sombras nas paredes de madeira. Foi nesse momento que ouvimos as batidas. Elas começaram baixas, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse batendo suavemente na janela. Rafael se levantou devagar e foi até a cortina. Eu queria gritar para ele não abrir,
mas minha voz parecia presa na garganta. Ele afastou a cortina rapidamente e olhou para fora. Não havia nada. Deve ser o vento, ele disse, mas, antes que pudesse voltar para o sofá, as batidas recomeçaram, desta vez na porta. Agora eram mais fortes, mais insistentes. Rafael pegou uma faca na cozinha e sussurrou para que eu fosse para o quarto e trancasse a porta. Obedeci, mas fiquei escutando, imóvel, tentando controlar minha respiração. As batidas pararam de repente. Por um momento, pensei que quem ou que quer que estivesse lá fora tivesse ido embora. Foi quando ouvi um som que me fez gelar, o ranger da porta da frente se abrindo. Meu coração disparou. Quem quer que fosse, agora estava dentro do chalé. Quem está aí? Ouvi Rafael gritar. Não houve resposta, apenas o som de passos pesados na madeira. Não sei quanto tempo fiquei trancada no quarto, mas parecia uma eternidade. O silêncio tomou conta do chalé, e eu temi o pior. Peguei coragem, abri a porta devagar e vi Rafael caído no chão da sala, desacordado, mas aparentemente sem ferimentos. Antes que eu pudesse correr até ele, ouvi a voz baixa e rouca de um homem vindo de algum lugar na escuridão. Vocês não deviam ter vindo aqui. Saímos daquela pousada na mesma noite, sem sequer pegar nossas coisas. O dono nunca respondeu minhas perguntas, e, até hoje, não sei quem era aquele homem ou o que ele queria. O que sei é que nunca mais voltei àquele lugar, nem consegui olhar para a floresta do mesmo jeito.